E hoje nós vamos falar algumas coisas que eu estive conversando com a minha equipe e eu achei, nossa, mas que interessante, a gente precisa passar isso para as pessoas. E, na verdade, o que nós, profissionais da saúde, que nós terapeutas, que nós que trabalhamos com o público, que procura uma solução em nós, das suas doenças, dos seus sintomas, que nós podemos olhar a mais. O que é que pode ser visto a mais, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, existe alguma coisa além dos exames, dos protocolos? Tem. Tem uma coisa importantíssima que muitos profissionais pecam em não olhar e, às vezes, a solução para a saúde do seu paciente fica comprometida. Hoje nós vamos falar o que é que, para nós, né, profissionais, que procuramos levar para o paciente alguma solução naquilo que ele procura até nós, o que nós podemos olhar um pouco além? De repente tem algo que nós não estamos observando, que parecia óbvio, mas eu não estou vendo, parecia que estava tudo certo, e o que é isso que eu não estou vendo e que precisa ser levado em conta, pelo amor de Deus. Nos dias de hoje, nós precisamos evoluir nos tratamentos. Evoluir, não que não tenha evoluído, enfim, evoluiu demais. Eu tenho 20 anos de formação em fisioterapia, trabalhei em hospital em São Paulo, trabalhei em UTI no litoral de São Paulo, lá em Praia Grande, trabalhei no Hospital Emílio Ribas, lá no Guarujá, porque o pessoal fala assim, não, mas o Emílio Ribas não é em São Paulo, no Guarujá tem a unidade 2. Trabalhei, né, na UTI de lá durante 3 anos. E então, assim, olha, evoluiu muito, muito, muito a saúde, os diagnósticos, as maneiras de se tratar, de se diagnosticar, só que por meio de exames, de máquinas, enfim, procurando dar o melhor suporte para o paciente. Ainda assim tem algo precisa ser levado em conta. Ainda assim tem algo além das máquinas, tem algo além dos exames, tem algo além disso tudo que não aparece em exame algum, que não pode ser identificado por máquinas. E como é que é isso então, Adalto? O que é isso? Olha, sem mistério, eu já vou falar o seguinte, é o paciente, como ele se sente antes, durante e depois que ele tem o sintoma. O que acontece com ele? Então, isso tudo, se a gente não perguntar para o paciente, ele não vai talvez não vai levar em conta também, porque a nossa cultura de saúde é sempre partir de tratamento a partir do diagnóstico. Então eu chego para um profissional da área da saúde e falo, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, né, tratando englobando aqui, não deixando ninguém de fora, trazendo também as questões psicossomáticas, as questões comportamentais, então, trazendo tudo isso, né? Então, todos os profissionais que tratam das doenças físicas, das doenças mentais, enfim, trazendo todo mundo para essa situação aqui. Normalmente, eu vou falar como fisioterapeuta, que é a minha formação inicial, 20 anos atrás. Então, o que eu fazia? Olha, quando eu já normalmente vinha já com a indicação de um médico, né? Então, o paciente com artrose ou desgaste articular no quadril direito, 10 sessões de fisioterapia. E aí a gente ia avaliar. E a avaliação era feita da seguinte forma, olha, o quanto dói na escala de dor, o paciente fazia um xizinho, aí a gente pegava um protocolo lá, por exemplo, ia tratar joelho, protocolo de tratamento de joelho com artrose. Protocolo de tratamento de joelho no pós-operatório, de menisco. Protocolo de tratamento de joelho numa fratura de patela. E a gente ia seguindo esses protocolos. É basicamente uma receitinha de bolo. E é claro, eu respeito muito as profissões, porque é claro que não se chegou a esse consenso do dia para a noite. Isso é através de vários estudos muito sérios, e baseados, né, em questões científicas, em questões de comprovação científica, comprovação de caso. O que eu não estou, então, querendo dizer aqui que está errado. Eu estou querendo dizer aqui o que eu posso olhar a mais, tá? Então, é para acrescentar naquilo que você já aplica. Talvez você é um profissional que aplica Pilates, talvez você é um profissional que aplica RPG, talvez em tratamentos pós-operatórios, e aí até nas questões de estética, por exemplo. Você já se questionou? Por que um paciente que, de repente, fez cirurgia de prótese de seio para uma questão puramente estética? Não estou nem entrando na questão de uma necessidade por conta de uma mastectomia que talvez foi necessária. Mas entrando aqui na questão puramente estética. Então o paciente foi todo feliz para a cirurgia, o paciente estava com a autoestima elevada e tal. Então não tinha uma questão ali de doença, né, necessária, fazer uma cirurgia por conta de uma doença. Era uma questão que, nossa, eu vou colocar prótese aí que minha autoestima vai ficar lá em cima ainda e tal. Eu vai toda feliz e tal. E por que é que algumas pacientes, mesmo com essa aparente autoestima elevada e tudo, enfim, por que é que alguns pacientes apresentavam
aderência à prótese, apresentam complicações dessa forma, né? Como, por exemplo, queloide, né? Por exemplo, os queloides. Aí, puxa, arrumei uma coisa e na cicatriz, seja aonde foi feito, né, a abertura, a cisão, forma um queloide. Puxa vida, olha só o rolo, né, da situação. Por que é que alguns pacientes apresentam uma formação de queloide e por que é que outros simplesmente dá tudo certinho, conforme queria mesmo, e aí é só alegria. Por que é que acontece isso? Olha, acontece porque muitas vezes não é levado em conta, aí a gente vai tratar desse paciente, né? Aí vai fazer ultrassom. Agora eu não lembro dos protocolos. Acredito que faça massagem, estimulação manual, ultrassom, né, ultrassom terapêutico para dissolver esse queloide, tentar fazer alguma coisa ali. E esse tratamento às vezes dura bastante tempo. E se eu levasse em conta mais um fator? Que fator é esse? O fator de percepção. Então, assim, olha, o que é que veio antes do início desses sintomas, né? E isso, olha, eu posso dizer para vocês por experiência própria. Eu mesmo já tive muito disso. Isso era algumas das lacunas que eu tinha na época que eu trabalhava com fisioterapia. Então, teve uma época da minha vida, logo que eu me formei, eu já volto a falar aqui dessa questão do queloide, tá? Para não deixar ninguém no ar. Mas teve uma época da minha vida que eu trabalhei com ortopedia. E eu ficava numa sala, então tinha uma clínica grande, e aí um período da minha vida eu trabalhei só com ortopedia. Outro período, nessa mesma clínica, só com neurologia, só com pacientes neurológicos. Então, na época que eu trabalhava com ortopedia, me lembro de um caso que me chamou bastante atenção. Aliás, dois casos. Porque era uma clínica, apesar de ter várias salas, ela tinha muito movimento. Então, nós atendíamos normalmente 2 pacientes ao mesmo tempo. Todo mundo aqui que é fisioterapeuta, da área, sabe como é que isso funciona. Então, você colocava um paciente, talvez, fazendo um tratamento ali com infravermelho, e o outro paciente, você ia fazer exercício. Na hora que terminava o tempo do infravermelho, por exemplo, era o tempo de parar o exercício com esse outro que eu estava com a mão nele, né, fazendo exercício, e ia fazer talvez ultrassom desse paciente. E colocava o outro para fazer o exercício, e acompanhava esse exercício, certo? Então, a gente tinha que desdobrar, virar 2, porque o movimento era muito grande. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O que me chamou a atenção, esses 2 casos, porque tinha 2 pacientes com fraturas de joelho. Um porque tinha caído no jogo de futebol e fraturou a patela. O outro paciente tinha sofrido um acidente de carro, onde, além dessa fratura de patela, ele teve uma fratura do quadril e todo um comprometimento. Mas, se fosse pesar na balança, quem estava mais comprometido é essa pessoa, esse paciente que tinha sofrido um acidente de carro. Porque, além da fratura na patela, ele tinha no quadril e acho que tinha mais alguma coisa em algum segmento aqui da perna ainda. Agora eu não lembro todos os detalhes, mas eu lembro que era mais comprometido que o outro. Era só, entre aspas, né, só uma fratura de patela. Aí, o que chamava atenção? Porque esse que só tinha a fratura na patela, só tinha uma questão para resolver, era um menino, ele tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. E o outro paciente era já uma pessoa adulta, que tinha aproximadamente uns 40 anos de idade. Esse paciente de 40 anos, aproximadamente, que tinha mais comprometimento, então eu estava fazendo o mesmo protocolo de tratamento, no caso dos joelhos, estava usando o mesmo protocolo para os 2 pacientes, né, no caso do joelho específico. E aí, esse menino de 16 anos, a melhora dele era muito mais lenta do que essa pessoa, esse adulto de 40 anos de idade, que tinha mais outras fraturas para serem cuidadas, além daquela no joelho. E aquilo começou a me intrigar. Como que um organismo muito mais jovem, muito mais pronto para a reabilitação, com hormônios, né, ativos, com uma vitalidade muito grande, né? Como todo mundo sabe, com ainda em crescimento esse corpo, né?
ainda em crescimento ósseo e pronto para realizar, assim, para ter todo e pronto para ter toda uma evolução de melhora. Como é que a melhora dele era muito mais lenta do que esse outro paciente que era um adulto de 40 anos e que tinha outras fraturas para serem cuidadas, não era só no joelho. E aquilo eu não conseguia entender como que era esse processo. Mas aí, esse é o tema da live de hoje. O que eu preciso olhar para o meu paciente que vai além do que parece ser óbvio? Olha, e aí a gente eu juntamente com meu irmão, a gente fazia perguntas, eu tentava isso, tentava aquilo, mas, gente, não, o resultado era muito diferenciado. Então a gente ficava naquela lacuna. O que é que está faltando? Hoje, olhando para trás, eu sei o que estava faltando. Faltou eu analisar não só a partir da fratura e traçar o tratamento aqui para frente. Faltou eu analisar antes da fratura. E como é que ele se sentia? Porque como que o componente emocional eu não estava colocando ali. Então, peraí, eu como profissional da área da saúde, eu não estava tratando o meu paciente de forma integral. Eu estava olhando só o físico. Então, cá entre nós, eu estava tratando não um paciente, eu estava tratando um raio-x. Eu estava tratando o nome de um diagnóstico, que era fratura de patela. Era isso que eu estava tratando. Eu não estava tratando o meu paciente. E aí eu olho isso para trás, nossa, eu podia ter ajudado muito esses dois pacientes. Além do outro, enfim, o outro tinha 40 anos, estava evoluindo bem, mas certamente teria evoluído muito mais rápido se eu soubesse o que eu sei hoje. Mas, vamos daqui para frente. Vamos daqui para frente. Quando a gente olha, e aí eu me lembro de um dos vários cursos que eu fiz, um dos professores falou assim, ó, enquanto você está aqui olhando o raio-x, você está tratando o raio-x. Claro que você deve levar em conta, obviamente, mas não só isso. Se você levar só isso em conta, você está tratando o raio-x. E o teu paciente está aqui, ó. O teu paciente está aqui nas suas costas, que é normalmente isso que acontece, né? A gente vai olhar o raio-x, o negatoscópio está lá na parede, então você acaba ficando de costas para o teu paciente. Você está olhando aqui e teu paciente precisa ser tratado, ele está aqui, ó. Então, a dinâmica talvez precisa ser ajustada, precisa evoluir. E evoluir diz respeito a, inclusive, como diagnosticar esse paciente, como tratar, na verdade. Essa evolução diz respeito a como eu posso tratar melhor o meu paciente agora. E tratar melhor significa trazer resultados mais rápidos, significa trazer melhor qualidade de vida. Se talvez o teu paciente não alcançar a cura que ele procura, ou a melhora que ele procura, mas uma melhor qualidade de vida, talvez sim, você vai proporcionar para ele. Tá? Então, talvez ele não vai ficar curado daquela artrose, ele não vai eliminar uma artrose. Isso é praticamente impossível. Porém, os efeitos da artrose, você pode ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida, os efeitos da artrose. Então, olha só onde vai. Então, voltando lá, deixa eu só finalizar esse caso aqui. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esses dois pacientes foram muito importantes na minha vida, porque me fizeram abrir os olhos, porque me fizeram questionar, né? Então, olha, eu agradeço cada momento da minha vida, né? Então, essa correria que era atender esses pacientes, dois ao mesmo tempo, e a atenção voltada era um olho no peixe e outro no gato, né? Praticamente assim. Mas você se desdobrando, mas foi isso que me fez enxergar, trazer essa consciência de que, peraí, tem um componente a mais. Não é só o protocolo que vai funcionar. Para esses pacientes, existe algo a mais. E esse a mais, eu comecei a ver, na verdade, que era muito comum as pessoas não reagirem tão bem assim aos protocolos. Claro que muitos reagiam bem, mas que é que faltava nesses pacientes que não tinha resultado, aquele resultado esperado no protocolo. Então aí, e tudo isso que eu estou falando para vocês, olha só, por que é que eu estou falando isso? Porque os nossos pensamentos, né, e aí entra a parte interessante, porque tem tudo isso escrito. Tem gente que já estudou por nós, tudo isso que eu estou falando. Então não é só uma teoria aqui, não pensei, nossa, acho que vou falar um negócio que ficou bonito. Não, isso aqui tudo eu estou me baseando em estudos já comprovados. E hoje eu quero mostrar para vocês um autor e um livro, aliás, que é fantástico, um dos vários que eu considero assim, de cabeceira. Olha só o nome desse livro. Transforme seu cérebro, transforme sua vida. Ah, esse é pensamento positivo. Não, ó. Olha o nome desse autor aqui, deixa eu enquadrar direitinho. Olha o nome desse autor, Daniel Amen. Daniel é o seguinte, deixa eu dar a ficha do Daniel. Quem é o Daniel? Ele é um neurocientista clínico e psiquiatra. E ele é diretor da Clínica Amen,
comportamental na Califórnia. Então, olha só, ele é um neurocientista, ele não é uma pessoa que acordou hoje de bem com a vida, vou escrever um livro com coisas que saíram aqui da minha cabeça, umas ideias, vou escrever um livro, botar lá no livro e tal. O cara é neurocientista. Então, e escreveu esse livro que é importantíssimo. E esse livro tem uma linguagem muito direta, é muito fácil entender ele. E olha, e ele não só apresenta as constatações que ele estudou, que ele e a equipe dele, mas ele apresenta de colegas também. E eu separei um trecho para passar para vocês, porque aí vocês vão entender por que isso tudo faz sentido. Então, olha que interessante. Ele conta o seguinte, que teve um... Cadê aqui? Nossa, eu separei, perdi? Não. Ah, tá. Aqui, olha. Um outro neurocientista, pesquisador, chamado Mark George, do National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental, lá, demonstrou um fenômeno, ele conseguiu comprovar um fenômeno que é o seguinte, ele fez uma pesquisa com 10 mulheres e ele colocou essas mulheres em diferentes condições. Então, o que ele fez? Quando elas estavam pensando coisas alegres, então ele conseguiu mapear no cérebro, né, através de exames clínicos que se faz, a tomografia, a ressonância, aliás, a ressonância, né? Ele conseguiu mapear quando essas mulheres estavam pensando coisas alegres, então tinha como se tivesse uma atividade em que mostrava que o cérebro, ele ficava relaxado. Quando, em várias áreas, quando essas pessoas estavam, digamos assim, com pensamentos tristes, esse cérebro entrava em muita atividade. Então, eram comportamentos que ele conseguiu comprovar que, peraí, os nossos pensamentos, a maneira como a gente pensa, ela causa reações. Então, ele conseguiu comprovar isso, esse neurocientista, o Mark George, do Instituto Nacional de Saúde Mental. Então, eles começaram a estudar, mapear a partir desses estudos. Então, só a partir de estudos e comprovações que vão mostrando que, peraí, não é só um pensamento positivo. E é claro que um pensamento positivo, ele muitas vezes não é sustentável, mas é uma base para se iniciar algo, né? Talvez é uma base para você ter uma ação que pode ser positiva. Por quê? Qual é o segredo? O segredo não é exatamente ter um pensamento positivo, o segredo é ter um sentimento positivo. Adão, mas qual a diferença? O pensamento, ele ainda não está concreto, ele está no campo das possibilidades. Quando você tem um sentimento positivo, você transformou essa possibilidade em uma ação. E por isso reverbera no seu corpo inteiro e você começa a ter sensações que acompanham o seu pensamento. Então, Então, por isso inclusive explica por que só o pensamento positivo, ele sozinho, ele é bom, mas ele talvez não é sustentável. Por isso, muitas vezes não funciona. Agora, quando isso é transformado em sentimento, e como é que a gente transforma em sentimento? Não, você tem que controlar, você tem que... É uma regrinha. É engraçado que ele chama os nossos pensamentos negativos de formiguinhas. Ele chama de formigas os pensamentos. Por quê? Fica em plena atividade. Eu não falei aqui que ele comprovou que os pensamentos negativos acionam um monte de áreas do cérebro. Por quê? E por que o pensamento negativo aciona muitas áreas do cérebro e os pensamentos positivos trazem uma sensação de relaxamento e aciona menos áreas? Porque o pensamento positivo é como se tivesse tá tudo tranquilo, tá tudo bem, eu não preciso buscar respostas para isso ou para aquilo. Por quê? Já tá tudo bem. Agora, os pensamentos negativos, eles acionam o cérebro límbico, eles acionam uma sensação de medo, de insegurança, e o cérebro quer trabalhar procurando respostas para isso. Entenderam como que é esse mecanismo? Como é importante esses estudos? Não é só um livro de alguém que, acordei hoje para estudar. É de um neurocientista que estudou e comprovou, mostrou para nós. Olha, é a mesma coisa. Se você já foi beber na vida, é claro que você foi, você sabe o que eu estou falando. Sua mãe, quando você era pequenininho, e a minha também fazia isso, mastigava, pegava o garfinho, a colherzinha e amassava o máximo possível o alimento para te dar na boca, para ficar fácil de você engolir. É isso que eles fizeram. É isso que os neurocientistas fazem. E é por isso que eu sou fã desses caras. É isso que eles fazem. Eles mastigam, eles deixam pronto para a gente entender, para ter uma lógica para nós. E aí a gente lê um livro desse e a gente fica encantado, porque está mastigadinho já, e eles explicam as experiências, as de sucesso, as que não tiveram sucesso,
Mas eu sou fã de tudo isso. Então eles mastigam, eles deixam filtrado, eles deixam isso da forma mais fácil de passar pra gente, de forma que qualquer pessoa que ler esse livro vai poder entender isso tudo. E por isso ele chama, inclusive, de uma maneira até lúdica, mas chama os nossos pensamentos negativos de formigas, que é para trazer esse entendimento de que não para o movimento aqui. A partir de um pensamento negativo, a atividade cerebral ela fica tentando procurar respostas, porque tem algo para ser resolvido. Então vamos lá. Como que a gente faz o link aí? Bora de alinhar. Por quê? O que acontece quando como que a gente coloca isso na nossa prática clínica? Como que a gente coloca essas informações de um neurocientista na prática clínica? E o que isso tem a ver com ampliar o modo de ver como eu posso tratar o meu paciente? Tem tudo a ver. Por quê? Olha só que interessante. Nesses pacientes que eu contei, que eu tratava e não tinha lacuna. Por que eu melhorava e o outro não? Por que o que tinha aparentemente mais vitalidade, aquele menino de 16 anos, eu me desdobrando, tratando, e a evolução dele era muito lenta. E aquele outro adulto de 40 anos, com mais fraturas ainda, não era só no joelho, ele estava tendo uma melhora até satisfatória. Como é que o que parece que estava pior estava melhorando mais rápido? O que parecia que tinha mais vitalidade no seu corpo, maiores condições, o tratamento era lento. Então, olha só, se eu tivesse esse conhecimento de hoje, o que é que eu teria feito? Eu teria sentado com cada um de forma individual, porque aí eu não estaria usando mais os protocolos. Os protocolos estavam ajudando, mas não era tudo. Mas então eu teria examinado de forma individual. Não examinado ir lá e ver amplitude de movimento ou coisa parecida, né? Que é o fisioterapeuta trabalha. Mas o que é que eu ia perguntar? Isso qualquer profissional da saúde pode fazer. Qual é o sentimento que você tem nesse momento agora que você não pode mais dirigir? Então aqui eu estaria investigando esse senhor que bateu o carro e teve as fraturas. Ele teve então esse acidente. Como é que você se sente em relação a não poder dirigir, em relação a não buscar a sua filha na escola, em relação a você não ter a sua liberdade de ir e vir? A tua esposa te traz aqui na fisioterapia, a sua esposa vem buscar. Então, como é que você está se sentindo nesse momento? Isso eu nunca tinha perguntado para ele. E eu tenho certeza que não é só pelo fato de perguntar, mas eu estaria conhecendo um pouco mais o meu paciente. Estaria levando em conta o sentimento por trás daquilo, tudo que ele estava sentindo. Ah, mas só isso, Adalto? Não, não é só isso. Então, olha só, o que é que ele teve de prejuízo na vida dele, além da fratura. Então, como ele está por dentro? O modo como ele está por dentro diz respeito às mudanças na sua biologia. Por quê? Se ele está tendo pensamentos negativos, adivinha como é que o restante do corpo dele vai se manifestar? Não é só, eu penso negativo, sabe? Tem gente que pega e critica e fala, mas porque pensa negativo, o corpo responde negativo. Não, o processo é muito mais profundo. Eu estou falando aqui de neurociência. Eu estou falando aqui de coisa muito séria. Não estou falando só de pensamento positivo ou pensamento negativo. Eu estou falando aqui de comprovações científicas e de situações que realmente fazem a diferença na resposta de melhora ou não do seu paciente. Então, olha só, nesse caso específico, eu poderia ter investigado um pouco mais além e olha só, o que é que daria para ele fazer agora? Eu podia ter perguntado para ele, o que é que você consegue fazer agora que pode te aliviar dessa situação? O que é que você pode fazer agora que você não está fazendo porque você está tendo essa percepção diferente? Então, talvez o fato dele se sentir incapaz, dele se sentir potente e até desvalorizado como pessoa, o fato dele se sentir incapaz de fazer as coisas pode trazer todo esse comportamento que não vai ajudar na evolução do tratamento físico dele. Então, olha que interessante. No menino de 16 anos, eu poderia ter perguntado para ele, poderia ter investigado um pouco mais. Escuta, o que é que você gostaria de fazer agora? Está fazendo agora se você não estivesse aqui na fisioterapia? E talvez ele falaria, jogando bola. Acho que foi assim que ele quebrou a patela. Está querendo jogar bola. Então, olha só, o que é que você vai fazer assim que você tiver condições, o médico te liberar, eu te liberar da fisioterapia, o médico te liberar, o que é que você vai estar fazendo? Então, você vai trazendo na imaginação dele, que são os pensamentos, é um centro de possibilidades, e aí ele começa a despertar, olha, eu vou jogar bola, e talvez esse tempo parado, ele vai despertar nele novas situações. Olha, eu vou jogar bola, eu fazia tal drible, eu fazia tal situação, eu vou andar de bicicleta, eu vou andar de skate, e não sei o quê. E aí ele começa a projetar, tirar o foco do que ele não pode, para colocar o foco no que ele pode, assim que ele tiver condições.
Então, o que, que você acha que vai acontecer? Porque ele tem um incentivo agora. Ele tem um foco que atrai ele. Então, ele traz para o momento agora tudo isso aqui dentro do cérebro. O que você acha que acontece? A biologia dele acompanha aquilo que ele está direcionando. E mais do que isso, eu posso, inclusive, perguntar, e aí vem a grande sacada. Aí vem a grande sacada. Eu posso perguntar para ele como é que ele se sentia antes do início dos sintomas, antes da fratura ou antes de qualquer coisa. Então, se o seu paciente apresenta rinite, pergunta para ele como que ele se sentia antes da rinite. O que pode ter sido forte para ele? Pode ter vivido, o que pode ser um choque para ele? Foi diferente, que mudou a vida dele, né? Que ele teve uma condição que para ele foi diferente, mas de forma chocante, né? Então, nesse paciente aqui que teve a fratura, pode até ser, olha só o que eu vou falar, que é muito sério, pode até ser que a fratura dele não tenha sido somente pela pancada de um choque físico com outra pessoa. Por quê? Quantas vezes esses meninos já não trombaram jogando bola, bateram o joelho? Quantas vezes? E aí, um certo dia que não foi uma pancada nem tão forte assim, fraturou. Por quê? Porque já tinha, claro, e é isso que a gente às vezes não é. É claro, já tinha uma fragilidade ali no joelho. O impacto só serviu para, é aquela coisa, foi a gota d'água. Mas a possibilidade estava ali em 99%. Dessa uma pancadinha quebrava. Então, será que antes ele já não tinha uma fragilidade, já não se sentia impotente por alguma coisa? Então, cá entre nós, eu estava tratando, não um paciente, eu estava tratando um raio-x.